do que um Deus cite, se Deus existe. Então vamos lá, artigo 3º da questão 2 da primeira parte. Deus existe? Esse aqui mesmo, né? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que Deus não existe. Por que de dois contrários, se um é infinito, o outro deixa de existir totalmente? Ora, isso que se entende com o nome de Deus, isto é, que se trata de um bem infinito, assim, se Deus existisse, não haveria nenhum mal. Ora, encontra-se o mal no mundo, logo, Deus não existe. Ademais, o que pode ser realizado por poucos princípios, não se realiza por muitos. Ora, parece que tudo o que é observado no mundo pode ser realizado por meio de outros princípios, pressuposta a existência de Deus, porque o que é natural encontra seu princípio na natureza, e o que é livre na razão humana ou na vontade. Logo, não é necessário afirmar que Deus existe. Em sentido contrário, está o que se diz da pessoa de Deus no livro do Êxodo: eu sou aquele que sou. Respondo. Pode-se provar a existência de Deus por 5 vias. A primeira, e a mais clara, parte do movimento. Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo o que se move é movido por outro. Nada se move que não esteja em potência em relação ao termo do seu movimento. Ao contrário, o que move o faz enquanto se encontra em ato. Mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato. E nada pode ser levado ao ato, senão por um ente em ato. Como algo quente em ato, por exemplo, o fogo, torna a madeira que está em potência para o calor quente em ato. E assim a move e altera. Ora, não é possível que a mesma coisa, considerada sob o mesmo aspecto, esteja simultaneamente em ato e em potência, a não ser sob aspectos diversos. Por exemplo, o que está quente em ato não pode estar simultaneamente quente em potência, mas está frio em potência. É impossível que, sob o mesmo aspecto e do mesmo modo, algo seja motor e movido, ou que mova a si próprio. É preciso que tudo o que se move seja movido por outro. Assim, se o que move é também movido, o é necessariamente por outro, e este por outro ainda. Ora, não se pode continuar até o infinito, pois neste caso não haveria um primeiro motor. Por conseguinte, tampouco outros motores, pois os motores segundos só se movem pela moção do primeiro motor, como o bastão, que só se move movido pela mão. É então necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro, e este todos entendem, é Deus. A segunda via parte da razão de causa eficiente. Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes, mas não se encontra, nem é possível, algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Ora, tampouco é possível, entre as causas eficientes, continuar até o infinito, porque entre todas as causas eficientes e ordenadas, a primeira é a causa das intermediárias, e as intermediárias são a causa da última, sejam elas numerosas ou apenas uma. Por outro lado, supressa a causa, suprime-se também o efeito. Portanto, se não existisse a primeira entre as causas eficientes, não haveria a última nem a intermediária. Mas se tivéssemos de continuar até o infinito, na série das causas eficientes, não haveria causa primeira. Assim sendo, não haveria efeito último, nem causa eficiente intermediária, o que evidentemente é falso. Logo, é necessário afirmar uma causa eficiente primeira, a que todos chamam Deus. A terceira via é a tomada do possível e do necessário. Eira.
Encontramos entre as coisas as que podem ser ou não ser, uma vez que algumas se encontram que nascem e perecem. Consequentemente, podem ser e não ser. Mas é impossível ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser, não é em algum momento. Se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora, se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não é só passa a ser por intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi impossível que algo começasse a existir. Logo, hoje nada existiria, o que é falso. Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário entre as coisas. Ora, tudo que é necessário tem, ou não, a causa de sua necessidade, de um outro. Aqui também não é possível continuar até o infinito, na série das coisas necessárias que têm uma causa da própria necessidade, assim como entre as causas eficientes, como se provou. Portanto, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhudes à causa de sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros, o que todos chamam Deus. A quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Encontram-se nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas conforme elas se aproximam diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do que é sumamente quente. Existe em grau supremo algo verdadeiro, bom, nobre e, consequentemente, o ente em grau supremo, pois, como se mostra no livro 2 da Metafísica, o que é um sumo grau verdadeiro, e é ente em sumo grau. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é causa de tudo o que é desse gênero. Assim, o fogo, que é quente, no mais alto grau, é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido, como é explicado no mesmo livro. Existe, então, algo que é, para todos os outros entes, causa de ser, de bondade, de toda a perfeição. Nós o chamamos Deus. A quinta via é tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, que se manifesta pelo fato de que sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira, a fim de alcançarem o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim, e a isso nós chamamos Deus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer com Agostinho: Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pertence permitir males para deles tirar o bem. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que, como a natureza age em vista de um fim determinado, dirigida por uma lei superior, é necessário fazer chegar até Deus, causa primeira, tudo o que a natureza faz. Do mesmo modo, tudo que é feito por uma livre decisão é necessário fazer chegar a uma causa mais elevada, além da razão ou da vontade humana. É necessário, pois, que o que é necessário por si mesmo, como acabamos de mostrar. É necessário, pois, que o que é mutável... É necessário, pois, que o que é mutável é falível, desculpa. É necessário, pois, que o que é mutável e falível chegue a um princípio imóvel e necessário por si mesmo, como acabamos de mostrar. Muito bem. Então, essas 5 vias, né?
geralmente Santo Tomás é conhecido nesses manuais de filosofia aí, só por essas 5 vias. E atenção, as 5 vias aqui é um primeiro passo do discurso sobre Deus, elas não esgotam o discurso sobre Deus. Então, quem quisesse contestar a teologia natural de Santo Tomás, restringindo-se às 5 vias, estaria enganado, tá certo? Que alguns dizem, por exemplo, tá certo, a primeira via mostra que é necessário que haja um motor imóvel ou vários motores imóveis, no princípio, mas é mais adiante que ele vai mostrar, deduzindo, tirando conclusões dessa prova, que pode haver um só motor imóvel, não vários. Ok. Então, a primeira via é a mais manifesta, e eu diria a mais rigorosa. E um autor, um neotomista aqui do século XX, italiano, Gustavo Bontadini, dedicou toda a sua vida filosófica a apresentar uma versão ainda mais rigorosa vamos dizer, da teologia natural, dos argumentos que levam a Deus. Então, ele tem uma espécie de uma versão dessa primeira via que ele considera mais rigorosa ainda. Bem, o que diz a primeira via? Aqui na Suma Teológica ela é apresentada de forma sintética, mas com toda a sua carga metafísica, porque Tomás fala aqui do ato e da potência e aplica essas noções à primeira via. O que é o ato? O ato é uma perfeição realizada, e a potência é uma capacidade de perfeição. O ato é um ser realizado como tal. A potência é uma capacidade de ser. Toda a primeira via, então, repousa sobre essas noções de ato e de potência. E o que se diz aqui? Se diz que as coisas se movem. Isso é constatado pelos sentidos, é confirmado pela inteligência, em primeiro lugar. Mas não é só os sentidos que constatam, e não são só as coisas sensíveis que se movem. A própria inteligência se move, a própria vontade se move. Agora, a questão é essa: como explicar o movimento das coisas? O movimento, para Tomás, então, é uma passagem da potência para o ato, da capacidade de ser para o ser efetivado. É uma aquisição, então o movimento é uma aquisição de ser. Agora, a grande questão é essa, né? Se é uma aquisição de ser, isso é, então aquilo que se move não tinha aquilo que depois veio a ter, ou não era aquilo que depois veio a ser. Então, se ele não era, ele teve, para ser, ele teve de receber de fora. Então, ele teve de receber de algo que já tinha, o que já era. Tá certo? Então, por isso que Tomás diz aqui, não é?
diz aqui que aqui, mover nada mais é, portanto, do que levar algo da potência ao ato, e nada pode ser levado ao ato senão por um ente em ato. Então, esse ser que se move ele não pode adquirir ser, a não ser a partir de um ser que já tem. Agora, nós podemos analisar esse ser em ato que comunicou o ser, aquele ser que estava lá em movimento. E aí nós podemos constatar que ele pode ser móvel também, por sua vez. Então vale o mesmo princípio, né? Se ele é móvel, ele está adquirindo ser. E se ele está adquirindo ser, algum ser está comunicando esse ser a ele, esse ser que ele adquire. E assim poderíamos fazer uma série indefinida. Tá certo? Mas aí é que vem o passo, depois, o passo lógico e metafísico que muitos naturalistas não gostam de fazer. Se nós permanecermos na mesma série, nós nunca vamos achar um princípio de todo o movimento. Né? Aqui o exemplo, o bastão ele move, não é? Ele move alguma coisa. E a tradução aqui eu acho que está errada, quer ver? Aqui no latim, sicut baculus non movet, nisi peroque quod es motus a mano. Quer dizer, aqui, a tradução colocou, né, o bastão que só se move movido pela mão. Não, aqui a tradução está errada. O que Santo Tomás disse é assim: o bastão só move alguma coisa se ele é movido pela mão. Vamos imaginar, o bastão só move uma bolinha de gude, né, se ele, por sua vez, é movido pela mão. E a mão, né, ou ela é causa do próprio movimento, ou não, é movido por outra coisa. Na série dos motores movidos, nós podemos ir indefinidamente. Aí cairia na segunda demonstração, por causa da causa eficiente, a mão seria a causa eficiente. Mas vamos ficar só com a primeira aqui, ela se basta. Isso quer dizer, o bastão que move uma bola de gude, por exemplo, ele está transmitindo algo à bola, ele está transmitindo. Mas ele, por sua vez, recebe também. E a mão, por sua vez, recebe. E aí nós poderíamos ir indefinidamente. Se a gente permanecer nessa série, eu diria uma série horizontal, a gente nunca vai encontrar o princípio absoluto do movimento. Aí então vem o passo metafísico, que é esse. Se tudo é motor e movido, quer dizer que entre o último movido e os outros, os motores movidos, só vai haver intermediários e nunca haverá a fonte do movimento. Então é preciso admitir que haja um primeiro motor imóvel, que não seja movido por nada, ou um ser que esteja em ato pleno.
Aqui o Gustavo Botandini, por exemplo, ele raciocinou mais ou menos assim. Todo movimento sob certo aspecto, uma perda de ser e é também uma aquisição de ser. Se perde o ser de determinado modo, se ganha o ser de outro modo. Se perde o ser substancial, um ser substancial, se ganha um outro ser substancial, etc. Só que ele dizia, não é? Que segundo as exigências de Parmênides, não pode haver passagem do não ser para o ser, nem do ser para o não ser. Então, dizia Gustavo Botandini, essa realidade que perde ser e que adquire ser, não pode ser a realidade fundamental, porque senão violaríamos o princípio de Parmênides, que é o primeiro princípio da lógica e do ser. O primeiro princípio lógico e ontológico. Então, se essa realidade que perde, que adquire, não pode ser a realidade fundamental, segundo ele, ela só pode ser uma realidade criada por uma outra realidade, que aí sim é a realidade do ser pleno, né, do ser pleno. Ou seja, essa realidade que se move, ela não é a realidade originária, senão cairíamos na irracionalidade. Porque não há passagem do não ser para o ser, nem do ser para o não ser. Se há essa passagem, ela só pode existir, vamos dizer assim, à sombra da realidade originária, que é somente ser. Tá certo? Então, para o Gustavo Botandini, nós temos aqui a evidência lógico-ontológica, que é essa. O ser é e o não ser não é. Essa que é a verdade, e nesse sentido ele faz um retorno a Parmênides. Mas a observação, a experiência, nos mostra que há uma passagem, que há movimento. Do não ser ao ser, do ser ao não ser. Parmênides, o que ele fez? Ele negou o que Botandini chama de evidência fenomenológica. Ele ficou só com a evidência lógico-ontológica. Negou a evidência fenomenológica. Agora, Botandini diz que não é preciso negar a evidência fenomenológica, é só dizer que a evidência fenomenológica se trata do ser criado, ou seja, daquele que está à sombra do verdadeiro ser, né, que é aquele que já Parmênides tinha reconhecido. Então, a estrutura dessa primeira via é a seguinte, né? Aqui nós podemos tomar, São Tomás não faz isso, mas a gente poderia tomar o universo como um todo. Ou o universo é imóvel ou o universo é móvel. E nós sabemos que é móvel. Se o universo como tal é móvel, ele tem que explicar como se dá nós temos que explicar como se dá esse movimento. Quem considera o universo tem que explicar como se dá esse movimento. E esse movimento, vai dizer o argumento de Santo Tomás, né, o argumento é nessa linha. Se algo se move, ele só pode ser explicado em última análise por algo que não se move. Então tem de haver algo que não se move para explicar o movimento do universo.
Que esse algo que não se move não seja simplesmente uma parte do universo, vai ficar claro em seguida. Não pode ser uma parte do universo. Então vocês vejam aqui que, para voltar àquele discurso da série, né? Uma coisa que se move a outra. Aqui, vamos ver, nós temos o bastão que move a bola de gude e a mão que move o bastão. O bastão aqui é o intermediário. Agora, se todos os moventes fossem movidos como o bastão, todos seriam apenas intermediários, transmissores do movimento, da doação do ser. Então é preciso admitir algo fora dessa série, né? Fora da série, não está na série, não é o primeiro de uma série, né? Mas é uma realidade fora da série, que é imóvel, que comunica o movimento. Não sei se eu falei bem dessa primeira via. Se tiver alguma questão... O senhor está dando o exemplo do bastão? Sim. Pelo menos, o senhor deu o exemplo, a mão que empurra o bastão que vai empurrar a bola. Sim. Essa intermediação não tem que ser necessariamente algo físico, porque, por Não. exemplo, a usina gera eletricidade. Para acender essa luz que aqui, estou vendo, eu sei onde está a usina e estou vendo a luz, mas não vejo eletricidade. Não precisa ser algo real. Real, a eletricidade existe, Sim. mas eu não toco, eu não vejo. Sim. A não ser o resultado final dela. Tem que ser algo real, e pode ser no campo até da inteligência e da vontade, que não são coisas físicas. Né? Quer dizer, aqui é esse o princípio. Tudo aquilo que se move adquire ser, ou vai dizer Botandin, perde também, sobre um aspecto, perde, sobre outro adquire. Agora, se está adquirindo algo que não tinha, tem de vir de uma fonte de fora. E essa fonte de fora, ela pode também adquirir. Se adquire, a gente tem que procurar uma outra fonte também de fora. E assim por diante. Agora, se todas as fontes fazem apontam para algo, vamos dizer, fora de si, aí então nós não explicamos nada. É preciso admitir uma fonte que não aponte para fora de si, que seja uma fonte absoluta. Certo? Os naturalistas, os materialistas, por exemplo, eles não admitem essa passagem metafísica aqui, para fora da série. Eles só querem ficar com a série, no mesmo nível. O natural pelo natural. E a casa de Ross, por exemplo, ele não tem que algo tem que criar o universo? Pois é, eles querem explicar o natural, só que em última análise o natural, vai dizer Santo Tomás, não se explica só pelo natural. Em última análise, se a gente quer uma coisa assim mais profunda, o mutável, vai dizer Santo Tomás, só se explica pelo imutável. Em última análise, aqui é preciso dar esse salto aqui metafísico. Não é um salto irracional, mas é um salto metafísico que nos leva a raciocinar para além das realidades físicas imutáveis em geral. Santo Tomás aqui, numa das objeções, ele levantou, né, numa das objeções, a objeção clássica dos naturalistas, dos materialistas. Ele diz o seguinte, ora, parece que tudo que é observado no mundo pode ser realizado por meio
de outros princípios pressuposta a inexistência de Deus. Porque o que é natural encontra seu princípio na natureza. Só que na resposta a essa objeção ele vai dizer, né? É necessário, pois, que o que é mutável e falível chegue a um princípio imóvel e necessário por si mesmo, como demonstramos. Então essa via, ela é para aqueles que querem explicar, vamos dizer assim, resolver de uma vez a problematicidade do mundo. Porque o mundo é problemático pelo fato aqui, a primeira via nos mostra isso, o mundo é problemático pelo fato de ser móvel. Pelo fato de adquirir ser, modos de ser, etc. Agora, se eu quero explicar o mundo e ficar ao mesmo tempo no interior do mundo, não tem como eu atingir a última explicação dessa mutabilidade. Então, a problematicidade do mundo permanece, embora eu possa resolver setores problemáticos. Eu resolvo muitos setores problemáticos, explicando uma coisa pela outra, etc. Mas a problematicidade fundamental do mundo fica sem solução. Alguma questão sobre esta via? Agora, a segunda via, para mim, ela é mais obscura e ela pode ser reduzida à primeira, no sentido de, se a gente entender a causalidade como uma comunicação de ser, no sentido de comunicação de algum ato, né? Aquilo que é feito recebe ato e aquilo que é causa comunica ato. Então, em última análise, a gente vai ter que remontar a uma causa que seja só ato e que só comunique e não receba. Mas, do meu ponto de vista, essa para o entendimento sim, é mais problemática. A primeira é mais rigorosa, porque essa segunda, a meu ver, para ela se tornar rigorosa, ela tem que ser reduzida à primeira. Do mesmo modo, ela precisa fazer o salto fora da série. Precisa fazer o salto fora da série, é a mesma estrutura. Se não fizer isso, cai naquelas perguntas infantis, né, assim. Mas é Deus o primeiro, mas quem causou Deus? É porque está pensando na mesma linha. Está pensando na mesma linha. Então, Deus aqui, vamos dizer, o motor imóvel, a causa primeira, eles são reconhecidos, a existência deles é reconhecida para resolver a problematicidade do mundo. Então, eles têm uma explicação em si mesmos, eles não apontam para nada fora de si. Se apontasse, a gente estaria na mesma série e sem resolver problema nenhum. Aí a gente teria que dizer, né, em última análise, que o mundo móvel está em ato e em potência ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Então, para resolver esse problema é que nós temos que reconhecer um ser só em ato. Esse mundo aí é uma referência ao universo, pai? É, exato. Tudo que existe. Aliás, basta que algo se mova,
não é? Algo se move, um alfinete, vamos dizer, para a gente reconhecer que deve existir algo que não se move e que seja a fonte do movimento. Basta qualquer coisa que se mova para reconhecer isso. Porque senão a gente teria que admitir que existe algo que se move e é movido ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Move e é movido ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Está em ato e está em potência ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Isso fere o princípio de não contradição. E se nós ferimos o princípio de não contradição, aí já não é possível nada mais, nenhum discurso. Esse argumento, assim, a reformulação do Botandini me agrada muito, né? Ele volta a Parmênides e reconhece que Parmênides estava fundamentalmente certo ao dizer que não há passagem do não ser para o ser, nem do ser para o não ser. Não há passagem. Não há. Não há passagem, vamos dizer assim, no nível do ser originário, porque não pode haver. O ser originário deve existir, né? Mas e ele não pode ter mescla de não ser. Se há essa passagem, isso aqui no nível lógico, ontológico, não pode haver. Agora, se há essa passagem no nível fenomenológico, aí é que nós temos que reconciliar as duas evidências. E essa reconciliação só pode ser efetivada pela afirmação de que aquilo que nós vemos de acordo com a evidência fenomenológica é uma criação do que nós vemos segundo a evidência lógico-ontológica. Que aqui a passagem do não ser para o ser, o que seria isso? Uma passagem do não, seria a passagem daquilo que não existe para aquilo que existe. Como se dá isso? Igualmente, a passagem do ser para o não ser, uma passagem daquilo que já existe para o que não existe. Aqui nós estamos tomando o ser em toda a sua amplitude. Não é só o ser substancial, o ser qualitativo do que falava Aristóteles, etc. Aristóteles admitia um substrato comum, né? Um substrato por detrás das mudanças, etc. Mas aqui o autor toma ser, né, em toda a sua intensidade. Por exemplo, o fato de eu rir aqui, né, esse riso não existia há 5 segundos e veio existir. Como se dá uma passagem de algo que não existe para algo que existe? Em última análise, nós vamos ter que admitir um ser pleno, sem passagem nenhuma, e o ser que existe com essas passagens só pode ser explicado, é explicável só pela sua relação de criaturalidade com o ser fundamental, que não tem passagem nenhuma. E, vamos dizer, toda a história da filosofia foi uma tentativa de reconciliar, quase toda a história é uma tentativa de reconciliar, né?
as exigências lógico-ontológicas com as exigências da experiência fenomenológica. Quer dizer, o mundo, vamos dizer, o mundo adquire novos modos de ser, adquire novo ser. Agora, como que se pode falar dessa aquisição sem admitir um pleno que seja a explicação última da aquisição? Só para ficar, né, um exemplo só, a gente sabe do Big Bang e não sabe se esse Big Bang é o único que existe. Pode ter havido vários, não sabemos. Mas vamos ficar com esse aqui, por exemplo. Sabemos que a pergunta já vem na boca de quem nunca estudou filosofia, né? Houve a grande explosão, mas quem é que fez explodir? O que causou a explosão? Isso já é uma pergunta que está com as setas direcionadas para essa questão metafísica, né? Quer dizer, em última análise, qual é a fonte absoluta do ser, do movimento, da aquisição de ser? Esse pode ser um entre tantos Big Bangs, mas podemos tomar todos os Big Bangs possíveis e perguntar a fonte última das explosões. É claro que aqui nós não podemos ficar num plano meramente físico ou natural. Temos que dar esse salto e passar para esse plano metafísico, porque é só nesse plano metafísico que nós reconhecemos um ser que move sem ser movido. Isso parece paradoxal, mas é necessário para a explicação do movimento. Sem esse ser que move e não é movido, o movimento seria algo inexplicável racionalmente. Seria irracional. Agora, a terceira via é um pouco problemática, né? Do possível e necessário. Para mim, essa via prova que existe um ser necessário. Mas não prova que esse ser necessário seja algo para além da natureza, ou do todo do universo. Por exemplo, aqui, não é? Ele diz, os seres que nós vemos são contingentes, né? O que é ser contingente? É que não tem a necessidade do seu próprio ser em si mesmo. Ele é gerado, ele é corrompido, ele podia não ser. Como eu aqui sou contingente, né? Eu fui gerado, vou me corromper, pelo menos enquanto corpo aqui, e não tinha necessidade nenhuma que eu existisse para que as coisas continuassem existindo aí. Eu poderia não ser. Agora, se eu sou, eu tenho que encontrar a necessidade do meu ser em outro ser. Se esse outro ser, por sua vez, que é a razão da minha necessidade, se ele, por sua vez, em si mesmo é contingente, ele tem que encontrar a razão da sua necessidade em outro. E assim, né, a gente tem que admitir, em última análise, um ser necessário. Senão tudo seria meramente contingente. Mas esse ser necessário aqui, a meu ver, ele
pode ser muito bem a natureza, ou o universo tomado como um todo. O universo tomado como um todo pode ser esse ser necessário. E os vários seres dentro do universo, os seres contingentes, que têm a sua necessidade a partir do todo. Então, esse argumento, a meu ver, ele prova que existe um ser necessário, um ser eterno. Certo? Um ser eterno, necessário, eterno, que existe por si mesmo. Né? E isso fica claro. Por exemplo, aquilo que existe não pode ter vindo do não ser. Então é necessário que exista um ser desde toda a eternidade. Agora, esse ser que existe desde toda a eternidade, existe necessariamente, ele pode muito bem ser o universo natural. O que vai fazer ver que ele não pode ser o universo natural? É a primeira via. É a primeira via. Então, a meu ver, essa terceira via, ela vai até a metade, vamos dizer assim, a prova que existe um ser necessário, um ser eterno, mas ela não prova que esse ser é Deus, ele pode ser muito bem o universo, tomado em seu todo. O que vai fazer ver que não pode ser o universo é um movimento, né? É mutável, então a gente precisa de uma explicação para o movimento. Em última análise, é só o imutável que explica o mutável. E o imutável aqui já não pode pertencer aos seres naturais. Deve ser transcendente a eles. Sobre a terceira via, alguém quer dizer alguma coisa? Então, essa via, ela no máximo, assim, pode provar o Deus de Spinoza. Existe uma substância eterna. Isso é que ela prova, isso ela prova com rigor. Existe uma substância eterna, causa de si mesmo, não, é necessária por si mesmo. Né? Uma substância eterna que tem em si a razão da sua necessidade. Agora, isso aí podia ser muito bem, essa via não nos leva além, a meu ver, não nos leva além além da natureza como um todo, né? Porque a natureza como um todo podia ser, né, muito bem esse ser que tem a razão da sua necessidade em si mesmo. Não será, não é, mas não é por causa da terceira via, por causa da primeira via. Por causa da primeira via a gente fica sabendo que não pode ser a natureza, mas se a gente ficar só na terceira, não teria como saber. Aqui eu estou criticando o Santo Tomás, né, por não ter visto isso, mas o argumento filosófico vale por aquilo que é, né? Não é pelo peso da autoridade do filósofo. Ele prova que tem que existir algo, né? Ele prova que tem que existir algo e que é algo necessário. Né? Não pode ser nada no começo. Exato. Quer dizer, um ser eterno que existiu desde sempre, que tem em si mesmo a razão da própria existência, existe necessariamente. A quarta via, também problemática.
essa via é dos graus de perfeição, né? Se existe um mais e um menos nas coisas, existe um máximo. E esse argumento Santo Tomás pretende tirá-lo de Aristóteles. De fato, Aristóteles fala alguma coisa nesse sentido, mas atenção, Aristóteles fala mais com relação àquelas propriedades que são unívocas, como calor, conforme a cosmologia de Aristóteles. Ele fala, se existe mais ou menos calor, deve existir um calor máximo, por causa das diversas gradações do calor. E ele admitia que o fogo, por exemplo, era um princípio primeiro, né? O fogo como tal seria o calor máximo, e tudo que tivesse algum calor tinha uma parcela de fogo, segundo a cosmologia. Agora, Tomás de Aquino aplica isso aqui para as propriedades analógicas, como a bondade, a beleza, o ser, isso tudo é analógico. E Aristóteles nunca fez uma aplicação analógica desse argumento. Porque o calor não é uma propriedade analógica, é unívoca, né? O calor só se diferencia por grau. Agora, a bondade, por exemplo, é analógico. A bondade de um cavalo não é a simples diferença de grau da bondade, não tem uma simples diferença de grau da bondade do homem. Tá certo? A bondade do homem não tem uma simples diferença de grau da bondade de Deus. Então, são propriedades analógicas, e Aristóteles nunca fez uma aplicação desse argumento em relação a propriedades analógicas. Quer dizer, entre um mais e um menos deve haver um máximo. Se existe um mais e um menos, deve haver um máximo. Bom, por outro lado, nós podemos ler esse argumento com os olhos mais platônicos e agostinianos. Aí sim ele encontra valor. Platão e Agostinho, sobretudo aqui Agostinho, ele vai dizer, não é? Se nós encontramos um mais e um menos nas coisas, quer dizer que a nossa mente traz consigo, de alguma maneira, uma regra segundo a qual nós medimos o mais e o menos. E essa regra só pode estar em contato, nós não vemos o máximo, mas ela só pode estar em contato com o máximo, porque é só a partir do máximo que nós podemos distinguir um mais e um menos. Então, esse argumento aqui, quando ele se volta para uma análise da estrutura da alma, ou seja, da estrutura como a alma conhece, da estrutura do conhecimento, aí sim nós podemos falar, não é, que existe, como Agostinho falava, existe um cânon dentro da nossa estrutura cognoscitiva, um cânon na alma, que nos faz distinguir o mais e o menos. Ou seja, fazer uma metáfora, né? A alma é algo que ilumina as coisas. E vai iluminar mais uma coisa que é maior, menos uma coisa que é menor. Mas para que ela ilumine, ela precisa acender a sua própria luz. Então, ela acende a sua própria luz numa luz que a ultrapassa. Entende, né? Agostinho fala, então, daquele lume que acende a luz da razão. E esse seria o absoluto. Ou seja, a alma julga como critério absoluto. Segundo Agostinho, a alma é por si mesma mutável. Ela é capaz, então, de corrigir os seus próprios erros, isso indefinidamente, mas ela corrige os erros a partir de critérios que são absolutos, porque se os critérios fossem todos mutáveis, tudo aqui cairia num relativismo total e a alma não poderia nem se corrigir a si mesma. Então, algum contato ela tem com o máximo,
Então, essa quarta via, a meu ver, ela se salva nesse sentido, se nós a interpretamos com os olhos platônicos e agostinianos. Você poderia objetar que essa perfeição máxima estaria só na mente? Sim, mas vamos dizer assim, a mente é uma realidade, não é? E para a mente se explicar, ela nesse sentido desse argumento, para a mente se explicar como ela julga as coisas, etc., ela tem que admitir uma realidade maior do que a si mesma. Então é uma realidade. Julgar é algo real. Iluminar as coisas, segundo um mais e um menos, é algo real. Então, de onde vem a fonte dessa capacidade que a alma tem de iluminar? De onde vem o critério máximo, Certo? Porque se nós vemos beleza nas coisas, umas coisas são mais belas, outras menos belas, é porque, não que a gente veja a beleza absoluta, mas porque a gente tem alguma ligação com a beleza absoluta para fazer esse julgamento, comparação entre o mais e o menos. De qualquer forma, é um argumento também que exige muita fadiga, às vezes, muita reflexão. E aqui eu afirmo mais uma vez, a primeira via é a mais clara, a mais rigorosa. Aqui, essa quarta via, ela pode ser entendida, mas se a gente se exercitar muito, como pensava Platão, como pensava Agostinho, certo? O que é muito difícil para o homem moderno, que não tem hábito metafísico. E depois nós temos a quinta via, não é? A quinta via da ordem do mundo. Essa talvez seja a via assim, mais popular, a que convence, entre aspas, de modo mais fácil, É a ordem do mundo. É a via. Meu avô já sabia essa via, né? Falava, né? O mundo, né? tem determinada ordem, então tem de existir um autor inteligente, né? Causa dessa ordem. Bem, essa via, a meu ver, para ser honesto mesmo, para mim, ela é provável. Ela é altamente provável, mas não é cogente, ou seja, não é definitiva. Que a ordem do mundo ela pode ser explicada pelo acaso. E o acaso aqui é por causas, não é que o acaso exista, o acaso no sentido de coisas sem causa, não. É o acaso que nós chamamos de acaso, são um conjunto de causas para nós desconhecidas. Talvez coincidência de fenômenos. Coincidência de fenômenos, exatamente. Que nós não conhecemos como se dá. Então nós chamamos de acaso. Esse Hawks fala muito disso aí, o equilíbrio, a sintonia fina do universo. Sim. Falamos de uma sintonia fina que parece que tudo foi programado segundo essa sintonia fina para que o homem estivesse aqui, né? Falamos até de um princípio antrópico, etc. Mas, então, é improvável que isso tenha se dado por mero acaso, sem planejamento? É improvável, sim. Mas não é muito acaso. Sim, mas não é impossível que tenha se dado por acaso, sem planejamento. Não é impossível. É como ganhar na loteria. É muito improvável, mas não é impossível.
ganhar na loteria. Ninguém, não teve uma mente única que planejou tudo ali para eu ganhar na loteria. Impossível ser que não apostou. Exato. Mas eu vou lá, aposto. É muito improvável que eu ganhe, mas eu posso ganhar. Mas o outro vai ganhar está pensando exatamente como o senhor. Ele também está achando de vai ganhar e ganha. Mas aqui a questão é o seguinte, não houve uma mente que tenha ligado as duas coisas, o sorteio e a minha intenção. Tá certo? Não teve uma mente que tenha, não houve uma mente que tenha ordenado tudo. Se deu por acaso. O mundo pode ser, nesse sentido, pode ter essa ordem que nós reconhecemos dele por acaso. É muito improvável, mas pode. Já dizia aquele filósofo, né, que escreveu o livro O Acaso e a Necessidade. Ele tenta explicar tudo por esses dois princípios. Né? É o Monod. Então, a quinta via, para mim, ela tem um valor provável. Tem que ter muita expectativa. Exato. A quinta via, ela indica, né, a meu ver, ela indica, oferece mais peso do lado da balança de que tudo tenha sido ordenado por uma mente superior. Mas não é algo assim absolutamente conclusivo. Né? A gente pode pensar diferente sem cair em contradição. O que, a meu ver, a primeira via não permite você pensar diferente sem cair em contradição. Você não admitir o primeiro motor imóvel sem cair em contradição ou sem resolver o problema do movimento. E hoje, o homem antigo era muito sensível a essa ordem do mundo. Mas hoje nós adquirimos uma outra sensibilidade também em relação à desordem do mundo e ao aspecto trágico do mundo também. E aí as coisas se complicam. O homem fez a ordem do mundo que Deus resolva, é com Deus, né? Não, a gente vê, sem dúvida, não tem como negar uma certa ordem, mas, por outro lado, também se vê, pelo menos aparentemente, uma certa desordem. Basta olhar para a história da vida sobre a Terra, né? A fadiga da vida sobre a Terra, morte, de extinção de várias espécies, etc. Cataclismos, terremotos, tsunamis, não sei o que mais, né? Bebês que nascem aleijados, etc. Quer dizer, hoje se adquiriu muito mais do que o homem antigo, uma certa sensibilidade por essa desordem. Eles consideravam que fazia parte da ordem, não seria um elemento ainda da ordem? E hoje Não, assim, pode ser de uma ordem superior a qual a gente não tem acesso a não ser pela fé. Pode ser. Né? Mas dizer que, para o homem moderno, se dizer que o casal lá que nasceu um filho aleijado, que vai sofrer na cadeira de roda a vida inteira, dizer que isso faz parte da ordem é um pouco estranho. Agora, se a pessoa tem fé, não é? Aí sim, quer dizer, essa desordem ela não impugna a existência de Deus. Tá certo? Porque pode muito bem haver uma ordem superior. Entende, né? Mas aí é preciso ter fé também. Né?
É preciso ter fé e é preciso também, ainda que a pessoa não tenha fé, é preciso pelo menos que ela tenha certeza de que Deus existe. Aí sim, ela vai tentar, né, entender essa desordem a partir de uma ordem superior. Mas ela já precisa estar na certeza de que Deus existe. A quinta via só para provar Deus, então encontra esses problemas. E aqui poderia se dizer também, né? Mas a natureza é falha, etc. E como todo ser que é falho, né? De fato pode falhar e falha, na realidade. Sim, mas exato. Aí, de acertos pelas falhas seria mais superior. pois é. Mas aí se pergunta, e Deus não teria controle sobre essas falhas, né? Aí é como o bastão que vai mover a bola de gude, mas o bastão é falho, quebrou, não pôde mover a bola de gude. Aí a questão que se pergunta é essa, né? Se Deus sendo Deus, a causa primeiro fora da série, não teria controle sobre esse bastão que é falho, né? Quer dizer, aí, para explicar essa desordem, a desordem em si mesma é irracional, né? Algo irracional. Mas para tentar entender essa desordem é só se eu admitisse um plano superior. Se eu admito a existência de Deus, eu posso admitir uma ordem superior que eu não consigo captar ainda. Eu posso admitir, mas o primeiro dado aqui é admitir a existência de Deus. E a prova que é justamente provar a existência de Deus. Aí ela encontra essas dificuldades. Hoje, aqui, essa prova, ela é, como eu disse, ela impressiona, em geral, o homem comum. Mas, para uma pessoa mais exigente, ela encontra dificuldades. É uma questão da busca do homem de hoje da perfeição, será? Pode ser, mas é também uma assim, eu diria, uma maior sensibilidade do homem de hoje para com os seus próprios dramas, né? E, assim, não é que o homem esteja interessado em considerar a desordem só no plano especulativo. Ele considera a desordem sobretudo na medida em que incide sobre os seus projetos, etc. Né? E aí então ele se questiona a partir disso se há realmente uma ordem no mundo. Né? É o aspecto trágico, vamos dizer, o aspecto trágico da existência. Aspecto trágico que foi levantado pelos últimos filósofos aí, a partir de Nietzsche, de Schopenhauer para frente. Que a existência tenha realmente um aspecto trágico, isso é inegável. Bom, por outro lado também, não é? Se a gente observa a perfeição de um olho, né? Como é que isso poderia ter se constituído por mero acaso? É impressionante. Né? Seria como realmente acertar na loteria, né, com uma probabilidade mínima. Um prêmio elevadíssimo. Um prêmio elevadíssimo, exatamente. E repetidamente. Tem essa. Em última análise, possível por acaso? Mas é grandemente improvável. Hoje em dia a física tenta explicar pela teoria dos multiversos, né?
Se fosse a casa, seria que a gente só estaria em mais um dos mundos, né? Então, mais muitas opções. Né? Pois é. O Wolfgang Schmidt, no livro A Sabedoria da Cosmologia Antiga, ele mostra que o argumento do Big Bang é falho. Ele é fraco. Para provar Deus. Não, vou provar o Big Bang, por exemplo. Se você exigir ainda o motor primeiro, né? Não tem como. Ele não se sustenta. Aí ele reporta que você tem que voltar à cosmologia antiga, que é a aristotélica. Sim. Não, o Big Bang, por exemplo, ele é compreendido a partir de algum momento, milésimo, segundo, a partir da explosão, mas a explosão mesmo não é explicada. Não se chegou a uma teoria que consiga explicar aquela singularidade, né, inicial. Mas quer dizer, pode-se chegar ainda, né? Pode-se chegar. Mas aqui estamos no plano da série. É preciso dar o salto metafísico para explicar o movimento como tal. Quer dizer, a partir da física jamais podemos provar Deus. Sem esse salto metafísico. Padre, mas se o senhor pegar os prêmios Nobel, a partir de 53 para cá, dos físicos, sim, quase todos eles falam que a física é o que está se aproximando mais a gente chegar a Deus, através da física. Vamos dizer, eu digo que pode se aproximar de tudo, mas quando eles falam que a física leva a Deus, etc., eles já não estão falando como físicos, eles já estão dando um passo para fora da física. Quer dizer, a física pode apontar para Deus, mas ela nunca vai provar Deus. Eu digo assim, a aceitação de uma ser superior, né? Sim. A essência lá. Exato. Muitos vão nessa direção aí, mas exatamente. E a física sugere isso, mas a física como tal, né, não pode provar. O que esse Wolfgang Schmidt fala é que o problema é que na filosofia moderna os físicos perderam o contato com a visão de que como os antigos tinham da cosmologia, que você não podia ignorar a presença do espírito. Assim, é a visão do todo. Exato, porque a ciência moderna, ela nasce exatamente desse pressuposto aí que tudo que é físico é explicável pelo físico. Só que eles estão entrando num labirinto agora. Exatamente. Aí, vamos dizer assim, não existe então, a partir disso, uma explicação última e radical. Não existe. Porque uma coisa física sempre vai remeter a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Né? Agora, se não houver o passo metafísico, aí não se explica nada radicalmente. Né? E uma das objeções nós já vimos, né? A outra é a do mal, né? Quer dizer, o infinito anula o seu contrário. Deus é infinito e é bom. Então existe um infinitamente bom. Então era para que ele anulasse totalmente o seu contrário, que é o mal. Mas o mal existe. Esse é o argumento contra Deus. E é um dos mais potentes, vamos dizer assim. Santo Tomás diz, né, para responder esse argumento contrário, ele diz que Deus, sendo justo e bom, jamais permitiria o mal se não pudesse tirar do mal um bem maior. Então, aqui ele aponta para, vamos dizer assim, uma outra ordem que não é a ordem que nós podemos
ver, experimentar. Né? Existe uma ordem superior. E essa ordem superior está baseada, é claro, na existência de Deus, que foi provada pela via do movimento. Ou seja, o que Santo Tomás está dizendo aqui é que o argumento do mal não é decisivo contra Deus, porque foi provado que Deus existe, e isso que a gente chama de mal, ele pode estar incluído numa ordem superior, e nessa ordem superior o que existe é o bem. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de notar é a seguinte. Vocês viram como que terminam as vias aqui, né? A primeira via, né? Aqui diz o seguinte: então é necessário chegar a um primeiro motor, não movido por nenhum outro. E este, todos entendem, é Deus. Então, aqui, Deus não é o nome. Deus vamos dizer assim, Deus é a essência da deidade. Deus é a essência da deidade. É um nome aqui pela essência. Anselmo fala muito de essência, né? Sim. Ele tenta provar a essência de Deus a partir da essência de Deus. Só que aqui nós não temos uma definição de Deus, porque Tomás já falou que é impossível que nós tenhamos um acesso à essência de Deus. Então esse nome Deus, que não é um nome próprio, mas é o nome da essência, da deidade, esse nome Deus aqui ele não é definido, ele não é atingido na sua razão própria de ser. O que nós atingimos são propriedades, como motor imóvel, causa primeira, etc., que nós dizemos pertencer a Deus. Nós não atingimos Deus em sua essência, mas atingimos certas propriedades que não podem pertencer a outros seres senão a Deus. Então, por isso que Tomás diz, né? Nós não chegamos à essência de Deus, nós chegamos ao primeiro motor imóvel. E essa é uma propriedade que nós atribuímos a Deus. Então, por isso ele diz: então é necessário chegar a um primeiro motor, não ouvir por não. E esse todos entendem, é Deus, ou seja, essa propriedade pertence a Deus. Então, não chegamos à essência mesmo de Deus, mas a certas propriedades que pertencem a Deus. É a mesma coisa para a segunda via, né? Logo é necessário afirmar uma causa eficiente primeira, que todos chamam Deus. Em todas as demais vias ele usa o termo que todos chamam. Que todos chamam Deus. Exatamente, mas é uma propriedade, né? Uma propriedade exclusiva de Deus, mas Deus mesmo, em sua essência, não é atingido por essas vias. Quer dizer, essas vias são suficientes, com o complemento que vem depois, né? São suficientes para dizer que existe X e que X não pertence a esse mundo aqui dos fenômenos, né? Esse X é uma propriedade da divindade, né? Esse X todos chamam de Deus, embora Deus mesmo em si mesmo não saibamos o que seja. Tá certo? E assim terminamos as 5 vias, se ninguém quiser fazer alguma consideração aí. Então pode fechar, né?